aí, gente, mais uma roda de conversa começando aqui. Esse é a roda de conversa, estamos com a lição 10, que trata com o tema expiação. Antes de eu fazer um pequeno resumo da lição e poder dar um pouco mais do que a lição vai tratar, eu queria apresentar a nossa convidada, né? Eu vou nem falar o nome dela, vou deixar ela se apresentar. Se quiser fazer o seu merchan, se quiser falar qualquer coisa, fique à vontade, é a sua hora de brilhar agora. Obrigada, Christian. Meu nome é Marília, vocês estão vendo aí na telinha. Ou falando errado. Aqui. Eu fui convidada pela Elisa, conheci ela lá no GYC. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu gravo vídeos da lição. Toda sexta eu faço uma recapitulação lá no meu Instagram, @lilapinho. Lila Pinho. Depois deixa aí em algum lugar para o pessoal conferir lá. E por conta disso, acho que a Elisa pensou, ela é uma boa pessoa para convidar para nossa roda. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, gente. Muito obrigada. A gente agradece, Marília. E já fiquem a dica aí, né? Se quiser ver também um outro comentário, uma outra opinião da lição, acesse lá o @, dela, para vocês ficarem atenados e receberem mais notificações e informações sobre a lição, que também está muito boa esse trimestre. Está falando sobre Levítico, né? Você está com a capa aí, Elisa, da lição, para mostrar para gente? Olha que linda. Aí, tá vendo? Para você ter ideia, aí, ó, tá vendo? Todo mundo. Em falta de uma, tem várias aí, né? A lição tá muito boa. Eu recomendo muito vocês lerem ela, vocês verem o comentário aqui do Roda de Conversa e também ver do Marília também, se vocês preferirem. São comentários que são muito que dão, levam para Cristo, né? Coisas boas, né? E antes para eu fazer as perguntas, eu queria dar uma recapitulação um pouco da lição, né? A lição ela fala sobre o tema expiação, né? Uma das festas que tinham no antigo Israel era o dia da expiação. O dia da expiação, ele era um sábado consagrado ao Senhor, um dia de descanso. Mas ele era uma festa solene. Tem tudo uma situação por trás. Por que o dia da expiação, né? Em hebraico tem que eles falam que é o dia do Yom Kippur, né? Kippur é como se fosse você cobrir, perdoar, expiar, né? Seria no sentido de você apagar a culpa de alguém através de uma substituição, né? E nós sabemos qual foi essa substituição que aconteceu. Antes que acontecesse esse ritual, era era uma festa solene, como eu disse, né? Então era toda uma comoção do povo, né? O pessoal ficava perto da tenda da congregação ali, e era um dia de perdão, né? Um dia que as pessoas iam sair com a sensação lá de que elas foram perdoadas, né? E era toda uma preparação. Arão, ele não vestia as vestes sacerdotais que ele vestia no cotidiano dele, né? Então era toda uma preparação. Ele vestia uma roupa toda de linho branca, né? E quando ele entrava, ele se lavava, ele se purificava, né? E ele matava 2 bodes, eram escolhidos, né? Lançados sortes. Um cairia para Deus e outro para Azazel, né? Era feito pelos pecados, era morto o bode, que significava Deus, simbolizava, né? E o outro, Azazel, que era feito depois no final, né? De tudo isso. Então, Arão, antes ele matava um novilho, ele impunha as mãos de uma forma simbólica de lançar os pecados dele e da família dele para aquele novilho, e ele matava aquele novilho, né? E depois disso, um novilho depois era morto. E se tiverem faltando alguma informação, vocês podem complementar também. Mas depois o santuário ele era purificado. E por quê? Né? Porque o santuário ele tinha que ser purificado. Porque ao longo do ano, essa festa ela acontecia uma vez ao ano, então o santuário ele ficava manchado, ele ficava impuro, né? Porque o sangue ele era aspergido, né? Ali, né? Uma forma simbólica de que o pecado das pessoas eram jogados ali no santuário, né? De uma forma simbolicamente. E depois de todo aquele ritual feito, então Arão lhes aspergia aquele sangue daquele novilho no propiciatório da Arca da Aliança 7 vezes, e ainda tinha um incenso que ele fazia outra função. Então Deus descia na presença do povo ali, né? Então era uma festa muito solene porque Deus literalmente ele descia ali e ficava ali sobre
observando o povo, ele ficava ali, a presença dele, né? Por isso que aquela expressão em hebraico, né, que é o Shekinah, era a presença de Deus ali naquele lugar, né? Então, a lição ela vai tratar muitas coisas. E uma parte de domingo que eu queria colocar aqui pra gente, que ela fala o seguinte, ó, expiação significa pelo menos 3 coisas. Você é purificado, perdoado e seu relacionamento com Deus é endireitado. Bom, pensando um pouco nessa questão da expiação, nessa festa solene, nesse ritual que acontecia, eu queria saber de vocês. Bom, para os israelitas, o dia da expiação ele era uma grande festa solene, irrigada de significados e da presença de Deus. Mas para você, o que o dia da expiação significa em sua vida? Olha, Cris, vendo assim no nosso dia a dia, não sei para vocês, mas para mim veio uma coisa que acontece sempre na igreja, que é um momento super especial, que é a Santa Ceia. Então, para mim, o Yom Kippur, de uma certa forma, eu linkei muito com o que acontece na Santa Ceia. Ok, são em épocas diferentes, mas do meu ponto de vista, o significado é essencialmente o mesmo, certo? E, assim, do meu ponto de vista também, levando em consideração essas questões, é uma oportunidade, tanto o Yom Kippur naquela época quanto a Santa Ceia hoje, da gente se religar a Deus. Então, assim, não que a gente estava afastado, não. Né? A gente acredita que Cristo é a ponte sobre o abismo, como a Ellen White fala, mas eu acho que é o momento da gente reafirmar novamente o nosso compromisso de nos entregarmos a Deus, de consagrar a nossa vida a Ele. Além disso, eu acredito que é o momento em que a gente permite, né? Então, quando a gente fala, né, para tomar o pão e depois tomar o suco de uva, né, em representação ao sangue de Cristo. Aquele momento, do meu ponto de vista, é o momento que Deus realmente lava, nos limpa de todo o pecado. Então, para mim, o dia da expiação na minha vida, que a gente pode dizer que é um momento solene, sagrado na igreja para a gente, né? É a Santa Ceia, e lógico, no dia a dia tem a nossa entrega diária, mas para mim, do tamanho na reverência do povo que acontecia naquela época, a Santa Ceia para mim é o ápice da solenidade em relação à expiação e entender o que Cristo fez por nós. Eu acho isso muito legal que a Elisa falou, porque eu concordo também. É um momento de Santa Ceia, é um momento que a gente tem que estar bem resolvido com Deus, com os irmãos. Então é todo aquele momento de consagração, né? Que a gente realmente se lava, se purifica todos os pecados, todas as intrigas que a gente tem dentro da igreja com o irmão. Então a gente tem que estar bem com as pessoas e com Deus. E também para mim, né, o que a expiação significa, ela me lembra muito o plano da redenção, né? Voltar o que era antes, voltar ao que era o início lá no Éden antes do pecado. Então, toda vez que acontecia isso para o povo de Israel e para nós hoje, eu imagino que é o momento que Deus ele fala: pode começar de novo, você está limpo novamente. E claro, isso é na nossa vida diária. Então, é maravilhoso pensar que sempre que a gente acaba se manchando com o pecado, a gente pode ser restaurado completamente da forma que era lá no início. Eu acho isso maravilhoso. Uhum. Bom, como a Marília acabou de falar aqui, eu acho que é exatamente essa questão, sabe? De você ter a ciência de que você pode ser restaurado graças a Cristo. Não porque a gente mereça, porque, né, passa longe, mas eu acho que, assim, é a questão de você relembrar do plano da redenção, você relembrar da graça de Cristo, do sacrifício, do porquê ele veio para cá e o que eu tenho a ver com isso, sabe? Porque tá tudo ligado, tá tudo conectado, e que a vinda dele foi exatamente para quebrar essa separação que o pecado trazia. Então, assim, eu acho que é um momento de novas oportunidades. Graças a Cristo, que a gente pode ser transformado, restaurado e se tornar uma nova criatura. Uhum. Eu fiquei pensando bastante nisso, do tipo, não sei se vocês sentiram, tem um dia da lição que ele fala assim, perdão mais purificação igual expiação. E isso me pegou porque eu pensei, perdão e purificação não é redundante? Porque eu pensei, se você é perdoado, você Sim. é limpo. Por que tem a purificação? E aí quando vocês começaram a falar de novos começos, novas oportunidades, isso começou a ficar um pouco mais claro para mim. Deus ele tá falando para você assim, olha, você tem uma nova oportunidade. Eu vejo nisso Deus tentando mostrar pra gente o que o perdão de Cristo, o que o sacrifício de Cristo realmente significa nas nossas vidas. Eu não sei como deveria ser no povo de Israel, mas talvez ele
passasse batido algumas coisas do cotidiano, mas quando chegava no dia da expiação, aí era feita toda uma cerimônia, todo um ritual, e aí eles voltavam a mente deles totalmente para aquilo. Que nem eles comentou, é a mesma coisa que a Santa Ceia para nós. Você pode estar na correria do dia a dia, mas aí quando você participa de uma Santa Ceia, é como se a sua mente inteira fosse pegada para aquele momento e você relembra o que Cristo fez e o que impacto que isso tem na sua vida. Eu não sei se essa explicação é a melhor, mas foi o que veio, o que ficou na minha mente sobre qual o porquê perdão e purificação. Perdão, Deus já faz isso por você a todo momento, é só você pedir para ele. Mas essa purificação é mais a ideia de você realmente saber que um novo capítulo da sua vida está começando ali, entende? Deus faz isso por você a todo momento, é só você aceitar. E eu acho incrível como que esse ritual, esse dia, essa festa, ele trazia essa ideia pro povo. Eu imagino que devia ser um momento que nem a Santa Ceia pra gente, sabe? De você. Eu acho que quem aqui já participou deve ter compartilhado dessa experiência, mas você participa da Santa Ceia, você sai até mais leve, assim, entende? Parece Verdade. que realmente Renovado, você né? tá É, num. zerado mesmo, né? É. Assim. E, tipo, não é que o Deus não tinha te perdoado antes. Não, ele tinha te perdoado. Mas eu acho que, como Deus é incrível, ele dá esse momento pra gente, sabe? Ele recomenda a gente fazer isso e a gente experiencia uma coisa, como pode dizer? Quer dizer, é melhor, é muito boa pra nós, né? Como se Deus soubesse que a gente precisa desses novos começos. Aí foi isso que me marcou. Fora que, assim, só dando um leve comentário aqui que vem na minha cabeça agora, é legal a gente parar para pensar, já que o Mateus dá essa mencionada aí do perdão, que fala na lição mesmo, o perdão que Deus nos dá e essa restauração não é algo que, tipo, a qualquer momento Deus vai virar para você e vai falar, não, mas você lembra quando você fez isso, isso, isso? Ou Ótimo você tá ponto. fazendo isso de novo? Não é isso. Ele apaga o que a gente fez de Sim. errado. É literalmente um novo começo, uma nova oportunidade pra gente. Então, assim, extraordinário isso. Sim. Todo esse trimestre que a gente está falando sobre Levíticos, eu fico pensando, né? Pra gente que é ser humano é muito difícil perdoar. A gente perdoa, mas a gente se afasta. Ah, eu perdoo, mas não quero mais amizade com essa pessoa. Perdoo, mas não quero mais contato. Eu fico pensando, imagina se Deus fizesse isso conosco, né? Perdoo vocês, mas agora vocês fiquem aí na terra e eu não quero mais saber. Como assim? Não tem como. Então, o perdão dele é diferente, é maravilhoso. E com relação a isso da Santa Ceia, né, que a gente está fazendo esse paralelo, eu lembro que quando eu era pequena, né, eu via pessoas fazendo Santa Ceia e outras não participando, pessoas chorando, né, e eu não entendia aquilo. E eu perguntava para minha mãe, mãe, por que que as pessoas choram? Por que que tem gente que não participa e tudo mais? E minha mãe me explicou isso, né, a gente tem que estar resolvido com Deus, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados para participar disso, a gente tem que estar renovado, a gente tem que se limpar. E tem pessoas que têm dificuldade, às vezes elas lembram de alguma coisa, então elas choram, filha. E aí eu entendi a complexidade da coisa, né? A complexidade da gente pedir perdão, confessar e a gente aceitar que Deus já apagou, né? Porque às vezes a gente não consegue apagar, fica na nossa Exato. mente. E o bode que morria, né? Porque um era solto no deserto, o de Azazel. Não é por meio dele, porque não teve derramamento de sangue ali, é por meio do que morre, do sacrifício. Então, é só por meio de Cristo que a gente vai realmente conseguir se sentir limpos. Porque ele limpa, mas a gente tem que se sentir limpos também. A gente tem que entender todo esse processo que acontece. A gente tem que realmente se perdoar. Ele nos perdoa, mas nós temos que nos perdoar também. Eu Muito bom. concordo com você. Tipo, é incrível. O livro de Levíticos inteiro é Deus conversando com o povo, ensinando o povo qual seria o melhor jeito deles viverem a vida deles, sabe? Tipo, como que eles poderiam viver a vida deles e entender o que está acontecendo. Teve uma lição passada que a gente falou sobre saúde, falou sobre adoração, aí falou sobre perdão. É Deus ensinando o povo ali, conversando. E aí quando eu olho essa festa, o dia da expiação, eu fico pensando assim, o que Deus queria falar pro povo, sabe? O que Deus estava querendo ensinar pro povo. Nunca mudou o fato de que quem iria perdoar os pecados era Jesus Cristo. Que nem a Vicky comentou. Deus não tá. Quando você pede perdão para Deus, ele não vai falar, você lembra daquele dia que você fez tal coisa? Então, realmente, a partir do momento que você pediu perdão para Deus,
ele te perdoou, sabe? Você foi sincero, você buscou a Deus, se arrependeu, você tá perdoado. Mas Deus, ele entendeu que precisava passar uma mensagem além pro povo. Ele precisava falar assim, ó, você entende realmente o que significa o perdão? Acho que talvez não ficou claro. Então, ó, a gente vai ter todo um dia que você vai se preparar, e aí ao você passar por essa experiência, você fala, nossa, agora eu entendi mais o que o perdão significa, entende? Agora eu me sinto purificado. Muito bom. Eu gostei muito do parâmetro que vocês fizeram, até da questão da Santa Ceia, porque eu tento imaginar assim na minha mente, né? Então, o povo, todo dia nós pecamos, então todo dia um cordeiro era oferecido, um novilho era oferecido ali em sacrifício, né? Em expiação para aquele pecado, né? O sacerdote, ele servia como intercessor, né? E eu fico... A imagem que o pessoal tinha, né? A sensação, porque, por exemplo, a lição não mostrou muito nos outros sacrifícios que era um cordeiro do rebanho daquela pessoa, então a própria pessoa matava o animal, então ela sentia toda aquela coisa que ela estava fazendo. O desejo de Cristo e o objetivo de Deus naquele momento é que as pessoas vissem o quão cruel era o pecado. E agora a gente olha de outro lado, quando as pessoas iam para aquele esperado dia, que era o dia da expiação, que ocorria uma vez no ano, né? Então, eu tento imaginar a cena assim, o povo todo mundo calado, em adoração, em espírito e em verdade, e vem aquele cara lá que tinha trazido o bode Azazel e tudo mais, ele tinha chegado já, né? Porque ele leva para o deserto, depois ele se purifica, ele chegou, então o povo está lá, né? Aí o povo entende, né? Com aquele espírito de adoração, né? Eu me senti limpo, estou perdoado. Claro, eles estavam mirando no Cristo que viria, no Messias que viria, que assim justificaria o pessoal, o povo justificaria por meio do sangue dele que foi derramado, né? E eu fico imaginando, mas sabe o que me lembra quando eu falo de Jesus? Do nosso podcast, é seguindo os passos do mestre. Verdade! Elisa, que sai todo domingo, né, Elisa? E todo domingo, na verdade. Não, é uma palavra muito forte todo domingo, mas uma vez no mês está lá no nosso canal. Isso é verdade, isso é verdade. Eu confundi, sabe o quê? Com roda de conversa, que também é muito bom para você assistir. Esse é verdade. Esse aí sai no nosso canal do YouTube, né? E tem uma coisa também muito importante que eu queria salientar aqui, né? A Marília, ela falou que ela mora em São Paulo, né? Que lá é um pouco trânsito, né? Cidade grande, né? Mas é engraçado também porque tem um outro jeito que você pode ver a lição, né? Por exemplo, ela tá no trânsito lá, ela tá indo pro trabalho. O que eu vou fazer nesse momento aqui, né? Pô, eu vou no Spotify, de 20 acho grande, sai o comentário da lição, né? Todo domingo tá lá, então, ó, é muito bom, é gratificante e também é maravilhoso quando a gente vê que existem vários métodos, vários meios de você anunciar Cristo, de você pregar, de você falar do amor dele, né? E um desses é o comentário da lição que sai, né? É um comentário muito, muito gratificante, é um comentário que eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai recomendar para os amigos. Então, se inscreva no canal, compartilha aí para os seus amigos também, porque é uma mensagem de fé, de esperança, de salvação, e que eu tenho certeza que você irá gostar muito. Então, manda para o grupo do trabalho, dos amigos, do futebol, da família também, e seja aí conosco, né? Todo mundo conectado, esperando a volta de Cristo. Amém, muito bom. Eu queria trazer outro lado também. Na verdade, ele tem tudo a ver com a lição, mas, sério mesmo, eu gostei muito desse paralelo que vocês fizeram da questão da Santa Ceia. Porque tem entre aspas, assim, um pé de igualdade, né? Porque nós somos purificados, nós somos perdoados mesmo, né? Então, a próxima pergunta, ela traz muito sobre isso, mas quando fala da questão da culpa. A lição, a partir de quinta-feira e um pouquinho de sexta, ela traz a questão da culpa. E a lição traz alguns conselhos que nós possamos lidar com isso, né? As outras temas da lição estavam abordando como lidar com isso, né? E a segunda pergunta, ela traz muito disso. Ela falou o seguinte: pensando em todas as aplicações e informações que o livro de Levítico nos presenteia, como podemos remover a culpa? Olha, Cris, essa pergunta eu achei pegadinha. Sabe por quê? Que fala assim, como podemos remover a culpa?
E aí eu pensei comigo, será que foi proposital ou não? Mas na dúvida, eu achei que foi pegadinha. Porque, na real, a gente, por nós mesmos, não podemos tirar essa culpa. Então, assim, a gente mesmo, então, a resposta seria não, a gente não tem como tirar da gente. Mas aí que tá a parte linda. A gente não pode tirar, mas quem remove a culpa é Cristo. E aí eu acho que tanto a parte da gente esquecer quanto a parte da gente se sentir livre de tudo isso é muito da gente pedir para Deus ajudar a gente nisso, né? Então, eu acredito que assim, a culpa ela só a gente não remove, é Deus que remove, é Cristo que remove pelo sangue derramado na cruz. Então eu acredito muito nisso. E aí entra um outro ponto. Somente nos méritos de Cristo a gente pode conseguir isso. E aí, a partir disso, a gente vive uma vida que a gente procura fazer sempre o que Deus pede pra gente, né? Então, resumindo, é Cristo que faz essa limpeza na nossa vida. Eu também achei meio pegadinha essa pergunta, porque primeiro que nas outras lições fala que é bom ter a culpa, a gente tem que sentir um pouquinho dessa culpa, senão a gente não caiu ali na realidade. Realmente eu pequei, não devia ter feito isso, enfim. Na lição da semana retrasada, eu acho que comenta sobre. Mas assim, a culpa que fica na gente, que a gente precisa se libertar, eu acho que o primeiro ponto, como a Elisa falou, a gente tem que entender que não vai vir de nós, mas nós precisamos deixar o Espírito Santo agir. Né? Então, o poder divino junto com o esforço humano, não é um sozinho nem o outro. Então, nossa parte de deixar o Espírito Santo agir, de confessar o pecado, entender que nós erramos realmente. Então, assim, confessar o pecado, a gente vem falando isso em todas as lições, não é aquela coisa da oração que a gente faz, Senhor, perdoe meus pecados. Tá, mas que pecados? Você realmente refletiu sobre os seus pecados hoje? Você sabe tudo que você fez? Você se arrepende realmente desses pecados? Então, a gente confessar para Ele, a gente já está mostrando que a gente entende que errou, que a gente entende que somos culpados, foi culpa nossa daquilo ter acontecido, a gente não fica se justificando, sabe? Muitas vezes a gente cai nesse erro de tentar se justificar. E quando a gente tenta se justificar do pecado, a gente não está se sentindo culpado. A gente está querendo dizer que não erramos, né? Não foi tão pecado. Eu tenho uma justificativa para ter feito isso. Então você não sente a culpa. Então, sentir a culpa, confessar e aí sim deixar o Espírito Santo agir para que ele tire essa culpa, ele remova essa culpa de nós. Só assim a gente vai conseguir viver livres disso, né? Porque a gente sabe, a mente humana ela é muito complicada. Tem pecados, tem coisas assim que a gente parece que fica na mente ali e a gente vê alguma coisa, um gatilho, aí volta aquilo na nossa mente, a gente não se perdoa também. Então, a gente se perdoar, a gente confessar para Deus, Ele vai agir para remover isso de nós e deixar nós limpos, assim como a neve. Amém. Analisando agora tá as respostas de vocês mesmo, vem uma coisa na minha cabeça, né? Porque assim, a culpa, ela faz parte do processo do arrependimento e de restauração. Porém, a culpa tem que ser um negócio equilibrado. Fala isso, parece um pouco estranho, mas assim, a gente precisa sentir essa culpa para saber que a gente errou, porque sem ela, a gente segue em frente como se nada tivesse acontecido, isso não dá certo. Ô, Vicky, desculpa. Eu acho que até a palavra, desculpa, é que pensando no que você está falando, acho que essa culpa, na verdade, seria a consciência que é o Espírito Santo que coloca na gente. Isso. Essa é a palavra. Nessa linha. Culpa também é uma palavra que o inimigo dá pra gente, né? Sim. Não parece uma coisa de Deus a culpa, entendeu? Era exatamente por essa linha que eu ia seguir, sabe? Porque, tipo, não, mas tá dentro, tá ótimo. Tem essa questão da consciência que o Espírito Santo dá pra gente e tem a culpa que nos impede de nos permitir ser usado para Deus, no propósito dele. Porque se a gente for ficar também se apegando no sentido assim, eu errei nisso, eu não sirvo para fazer isso na igreja. Eu errei nisso, então eu não devo ser cristão. Se a gente for se apegar nisso, né? Isso se torna um obstáculo. E esse obstáculo já foi quebrado por Deus. Então, assim, isso daí é Satanás que nos acusa mesmo. A gente tem que tomar cuidado para não acatar. Por isso que tem que ser esse equilíbrio na culpa, que é algo estranho de falar, mas assim, né? É exatamente isso. É a gente entender que
Deus, o criador do universo inteiro, que nos criou sabendo que seríamos uma raça caída, porque o plano da redenção veio antes do mundo ser criado. Ele nos perdoou. Então, assim, por que eu não vou me perdoar, sabe? Isso só vai me servir como uma pedra no sapato que não tem lógica. E eu acho que, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente fica muito preso nisso, de se culpar, a gente entra numa bolha e aí o sacrifício de Cristo é em vão na nossa vida. E esse é o maior perigo que tem. Isso que a Vicky falou, eu penso muito, eu reflito muito sobre, porque muitas vezes a gente cai nessa coisa da culpa, né? Ai, mas esse pecado me impede de fazer isso. Mas assim, o tamanho do sacrifício de Cristo não foi o suficiente? Será que tinha que ser algo maior? Será que esse pecado não é minúsculo perto do sacrifício? Será que o sacrifício ele não cobre tudo isso, né? Porque a gente acaba invalidando mesmo o sacrifício de Cristo quando a gente fica com essa culpa, a gente não se perdoa e também quando a gente acha que é impossível vencer algum pecado, né, que a gente tem. A gente está olhando para Cristo e falando, olha, o sacrifício não foi suficiente porque esse pecado ainda é maior. Quando na verdade não é bem assim. Na verdade, nenhum pecado é maior do que o sacrifício que ele fez para acabar com esses pecados. Então, por meio do sacrifício, é possível a gente vencer todos os pecados, a gente conseguir remover essa culpa da nossa vida e viver uma nova vida, né? Que é o que ele deseja. Então, a partir do momento que eu tenho essa nova vida, procurar não cair de novo nesse erro. E se eu vier a cair, eu tenho esse sacrifício que já que já teve essa expiação, enfim. Então, Deus ele vai me perdoar novamente. Então, é muito importante que a gente não caia nisso que a Vicky falou de eu tenho essa culpa, eu tenho esse pecado, tal, tal. Porque eu tô diminuindo o sacrifício de Cristo. E eu acho que, assim, dentro disso que a gente tá conversando, Maia, eu prometo que você já fala, tá? Sorry. Rapidão. É uma coisa que eu acho que é importante, né? Para todas as mentiras que Satanás colocar na nossa vida, a gente ter a promessa de Deus erguida. Então, assim, nesses momentos que você tá, tipo, cara, você tá na pior. Você tá falando, nossa, mas Deus não me perdoou daquilo lá. Todo mundo já teve isso na vida, não foi só eu, para com isso. Que você tá na pior zona. Você tem que relembrar as promessas que Cristo já te fez. Então, aquele hino que fala para você de que, olha, o seu pecado, Deus já esqueceu isso, tá no profundo oceano, sabe? Então, assim, acho que do meu ponto de vista, a maior arma que a gente tem para não cair nessa armadilha são as promessas de Deus e permitir que e orar para Deus, pedir Pai, me ajuda para que eu consiga esquecer isso, me dá essa paz. Eu sei que o Senhor já me perdoou, mas eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu acho que isso também é um ponto para levar, assim, para ajudar, né, no nosso momento, assim, de crise existencial, né? Sabe o que eu acho que é o mais difícil? Todo mundo já passou por isso. Você já cometeu algum erro e aí você não tinha o que fazer pra retribuir aquela pessoa? Tipo, você pisou na bola com aquela pessoa e você não tem o que fazer. Você só pode falar uma desculpa. E esse desculpa normalmente é um desculpa amargo. Porque você tá pedindo perdão e você sabe que não tem o que você fazer pra amenizar aquela situação, digamos assim. Ou pra resolver, ou pra desfazer aquela pisada na bola que você deu, sabe? E eu acho que o perdão de Deus é exatamente isso. Porque a gente vai estudando, vai aprendendo e vê que você pede perdão pra Deus e não tem o que você fazer pra digamos, pagar por isso, pra restituir, pra quitar essa dívida, sabe, esse débito. Quando nos nossos relacionamentos, a gente costuma fazer isso, né? Você pisou na bola com uma coisa, você sabe que você não vai corrigir aquilo, mas aí você tenta ser mais atencioso com outra coisa pra, eu realmente tô arrependido, eu quero corrigir isso que eu fiz, entende? Mas com o pecado não tem isso. Entende? Não tem como a gente... Não tem o que a gente pode fazer a não se aceitar a graça de Cristo. E ao mesmo tempo que isso é fácil, é difícil, entende? É fácil do tipo, você tem acesso a todo momento, não existe nenhuma barreira além de você se arrepender e pedir perdão. Mas ao mesmo tempo, a nossa cultura, a nossa mentalidade dificulta, porque a gente sempre tá querendo pagar de alguma forma. E às vezes a culpa, não é só isso que envolve a culpa, tá, gente? É uma das faces da culpa.
às vezes a culpa é realmente uma maneira da gente tentar pagar, sabe? Tipo, eu fiz algo errado e eu preciso pagar de alguma forma, então o que eu vou fazer? Eu vou me punir, entende? Eu falo assim, não, eu não mereço, porque eu sou uma pessoa horrível, porque eu sou... E, e a gente se impede de receber o perdão de Deus porque a gente realmente está tentando de alguma maneira compensar, sabe? Tipo, eu pisei na bola, eu tenho que pagar pelo erro que eu cometi. E Deus, o que Deus quer não é isso, sabe? Mas eu entendo que é uma relação difícil, eu diria que até um pouco nos deixa um pouco com medo, porque não sei se vocês pensam isso. Ah, eu tô errando e tô pedindo perdão para Deus. Será que chega algum dia e eu não tenho nada para fazer para pagar? Será que não chega uma hora que eu simplesmente fico insensível, sabe? Tipo, eu não sinto mais culpa? Não sei se vocês pensam, têm essas dúvidas, mas enfim, eu fico pensando bastante nisso, sabe? Nessa ideia do o perdão que eu não mereço, eu não posso fazer nada para pagar por ele, eu vou continuar recebendo ele. E a culpa, que nem vocês comentaram, não é algo que eu preciso ficar sustentando, porque, enfim, independente do motivo dela, seja porque eu acho que isso vai aliviar o que eu fiz de errado, porque agora eu tô pagando, isso aí não tá certo. Deus, ele purifica, ele perdoa, tipo, perdoa no sentido de purificar, você tá limpo. Não, essa culpa é injustificável. Como a Lilia mesmo falou, né, o sacrifício de Cristo, ele abrange todas as coisas, não tem como. E ao mesmo tempo continuar aceitando o sacrifício de Cristo e aceitando como pode dizer, esse perdão complicado, gente, complicado. É um complicado lindo. É um complicado lindo. Tipo, é tão bom que você está sendo beneficiado, mas eu não sei se vocês se sentem assim quando você recebe algo que você não fez por merecer, entende? A gente gosta tanto de falar de meritocracia. Eu não acredito muito na meritocracia, vou ser sincero com vocês. Pausa para água. Mas, pausa para água. Eu não acredito muito na meritocracia, mas a gente é educado a achar que isso funciona, que existe, né? E aí você recebe um perdão de Deus, né? Não tem preço. Eu acho que esse que é quando a gente tentar trabalhar isso e aceitar esse perdão, sabendo que nós não merecemos, é a parte mais difícil. E se tem alguma coisa que a gente pode fazer para não remover a culpa, como a Alice falou, né? Isso aí não remove a culpa nenhuma, só Cristo que remove. Mas para você lidar melhor, talvez, com a sensação de culpa, tentar entender essa situação, que é assim mesmo, você não vai ter o que fazer mesmo. Então, a partir de hoje, se relaciona com Cristo, conversa com Cristo, e esse caminhar, essa jornada, eu acho que você vai aprender muito mais e vai começar a entender mais as dimensões desse perdão, entende? Tipo, talvez não seja fácil assim, mas eu diria, não quebre a cabeça, entende? Como que Deus perdoa algo sem cobrar nada? É um mistério, é o amor de Deus, e é isso. Experiencia que você vai poder ter essa resposta, talvez. Na eternidade eu sei que a gente vai ter, nessa vida eu não garanto, mas viva isso. É maravilhoso isso tudo que você comentou, porque Deus, ele não espera nada de nós, porque tudo que a gente pode chegar a dar para ele é trapo de imundícia, né? A gente sabe. Mas a partir do momento em que a gente recebe esse perdão e a gente entende esse perdão e a gente remove toda essa culpa, é o momento que a gente tem que procurar fazer sim uma coisa, que é o que ele pede, guardar os mandamentos, seguir ele, guardar os mandamentos, então procurar não pecar, procurar não cair de novo nisso, sabe? Não estou falando que nunca mais vamos cometer esse mesmo pecado que ele espiou, não, pode ser que caiamos novamente, mas devemos procurar não cair, né? E muitas vezes a gente cai nessa coisa do cotidiano, um pecado. Eu vou dar um exemplo, sei lá, você é uma pessoa nervosa e você dirige no trânsito e você fala alguma palavra feia, fica nervoso com alguém que te dá uma fechada, alguma coisa. Você está tão acostumado com aquilo que você até
perde a sensibilidade, você não acha mais que aquilo é pecado, você se acostuma, você não começa a pedir mais perdão. Então, assim, o Espírito Santo vem, convence você que aquilo é errado, é o momento de que você pede perdão, você não se sente mais culpado, você remove isso também, porque você entende que ele te perdoou, e a cada momento que você estiver no trânsito de novo, com vontade, quando você vai perceber que você vai pecar, é o momento que você tem que se achegar a Cristo, colocar seu pensamento nele e falar: Senhor, não me deixa cair nisso de novo, não me deixa cair nisso de novo. Eu ainda não pequei, eu ia cair, mas eu fui racional nesse momento. Então, assim, no momento da gente cair no pecado que a gente já pediu perdão, é o momento que a gente pode tomar a decisão de não pecar. Então, acho que é isso que Deus espera de nós. Depois que Ele nos perdoa, depois que Ele faz essa expiação, Ele espera de nós que a gente tome a decisão de não cair nisso de novo. Mas, claro, se a gente vier a cair, Ele vai nos perdoar, se nós pedirmos sinceros perdão novamente. Muito bom, Gente, uma pessoal. curiosidade, tem a ver com um assunto. Eu estava escutando a Lili agora, até eu lembrei de um assunto que eu estava estudando essa semana, que era sobre a aprendizagem, né? Algumas teorias da aprendizagem. E as pessoas costumam dizer que assim, o aprendizado ele ocorre quando você se incomoda o suficiente para sair do que você está acostumado a fazer, mas aquele incômodo não pode ser o bastante para te deixar em pânico. É tipo assim, você tem que ter algum estresse, alguma ansiedade, alguma coisa, tipo, a consciência, que nem a gente falou, que a gente fala da culpa como consciência, a consciência que vai te falar, meu, não tá legal, você não pode continuar fazendo isso. Que nem a Lilia comentou do trânsito. Você foi lá e xingou a pessoa no trânsito. E aí você deu consciência, você se sentiu culpado, o Espírito Santo tá ali conversando com você. Aquilo ali vai te tirar da zona de conforto, sabe? Daquela zona que você fala assim, ah, tá tudo certo, tá tudo normal. E aí você fala, nossa, tô me sentindo culpado, eu não deveria ter feito isso. E gera um estresse, digamos assim, positivo, uma ansiedade. E aí você procura Deus. Você vai até Deus e fala, Senhor, me perdoe. Eu pisei na bola, eu errei. E aí Deus vai lá e te perdoa. E a partir desse momento, você saiu do que você era antes, você buscou a Deus, e aí Deus já tá agindo na sua vida. Deus já estava agindo desde o começo da sua vida, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Mas você entendeu? A partir desse momento, você abriu seu coração totalmente a Deus para ele fazer a mudança que precisa ser feita. E eu acho que a culpa é exatamente isso. A culpa não pode ser num nível que ela te trava, que ela te impede de seguir em frente, sabe? Que ela te impede de receber o perdão de Cristo, entende? Mas a culpa, ela é boa no sentido de te tirar do seu caminho normal, sabe? Da sua zona de conforto. Sim. Você tá achando que tá tudo normal, e aí Deus fala, ó, não tá tudo normal não, não tá certo, entende? Isso é bom, porque você precisa a gente precisa desses chacoalhões para aprender, para começar a ir para um momento em que você tá disposto a mudar a sua vida, entende? Eu achei incrível esse paralelo, porque Deus sabe como a nossa cabeça funciona, como a gente aprende, como que a gente cresce, entende? Tudo que ele faz é pensado nesse ser humano que ele criou, sabe? Não foi outra pessoa. Ele sabe exatamente como você funciona, como eu funciono. Então não é à toa essas coisas, essa maneira como Deus propõe se relacionar conosco. Muito bom. Amém. Muito bom. Bom, pessoal, agora já é um momento muito legal, que é o momento Fala Aí. Editora, roda a vinheta. Momento Fala Aí. Bom, pessoal, momento Fala Aí é um momento nada mais menos do que a gente resumir um pouco do que a gente aprendeu na lição em uma palavra. Vou deixar assim, se você quiser resumir em duas, eu sei que não é o certo, mas pode resumir, se você entendeu que foi em duas, sabe? Ou uma palavra composta, não sei. Mas eu gostaria também de convidar você que está aí nos assistindo nesse momento a também colocar a sua palavra aí, coloca hashtag e coloca a sua palavra, do que você achou da lição, do que você entendeu e do que você achou a sua palavra central, que você acha que pode resumir um pouco o que pode ter você entendido e feito refletir nesse tema tão especial. Bom, eu vou começar com o meu. Eu escolhi a palavra limpo, né? Calmaria. Tem o sentido de você, se você ficar calmo, na calmaria, né? Quando eu coloquei essa pergunta para vocês, foi uma pergunta um pouco meio capciosa, no sentido de eu direcionar para algo, porque, pensa bem, né? A Marília citou o exemplo de quando ela era criança, de que muitas pessoas, às vezes não sente digno de tomar a Santa Ceia,
de receber o perdão de Deus e de ficar com a culpa. Mas o grande problema nisso é que você coloca limites para que o Espírito Santo possa fazer na tua vida. Ela também ela listou um exemplo de que nenhum pecado é maior do que o sacrifício. Cristo, ele pagou. Ele fala que ele joga nossos pecados nas profundezas do mar, e ele nos chama para que nós possamos ter uma nova vida, né? E não ficar remoendo naquilo que já foi perdoado, daquilo que já foi pago, né? Esse não é o propósito e o objetivo de Cristo para nós, né? Tem uma música do Quarteto Arautos do Rei que é graça, né? Que ela fala assim, graça, simples assim, perdão se recebe, simples assim. Quando ele fala do pecado, o pecado não se explica, o pecado se paga, né? A graça é uma coisa que eu falo que é uma das coisas que eu queria mais entender. Assim, entender no sentido assim, porque Cristo não abandonou nós, né? Às vezes nós falamos que nós sentimos sozinhos, de que às vezes parece que Cristo não se importa por nós, mas o grande ponto nisso é que quando o homem cai, ou acontece a queda do homem, Deus ele podia simplesmente ter largado nós, podia ter um pensamento de muitas pessoas que têm, né? Muitas pessoas têm um pensamento de deísmo, né? Que o deísmo é o quê? Reconhece que existe um criador, que o mundo foi criado, o universo foi criado, mas que esse criador não se importa com as pessoas, não se importa comigo. Mas esse não é um ponto. Cristo, ele já tinha um plano, né? Então, ele não abandonou o homem de momento algum. Tanto isso que o filho dele morreu aqui por nós, né? O céu tocou a terra em forma de cruz e Cristo veio e pagou por nós, né? E esse sacrifício tão doído é que quando nós estivermos lá, ainda as marcas da crucificação estarão em Cristo, né? Para que nós possamos entender que Cristo ele pagou e o perdão ele se recebe simples assim, né? Mas eu penso também no modo de que quando as pessoas saíam lá do dia do Yom Kippur e também da Santa Ceia, nós tínhamos com aquele espírito renovado, com sabe quando você tem paz no seu coração? É só isso que você tem, é paz, aquela calmaria, aquela paz que excede todo entendimento. Então, a lição me refleti muito isso, que essa paz só vem de Cristo, é Ele que nos concede, e que nós possamos entender verdadeiramente o que Ele quer para nós, né? E o dia da expiação, também a Santa Ceia, que foi um paralelo muito legal que vocês fizeram, gostei muito, nos faz refletir isso também, nos relembra o que Cristo tem para nós, e que Ele pagou, e é só nós aceitarmos isso, né? Que não ficar remoendo aquilo que Ele já perdoou e já pagou. Muito bom. A minha palavra é Cristo, porque eu acho que ele é o centro tanto do que acontecia lá com o Yom Kippur, no dia da expiação, e também ele deve ser o centro de tudo isso que acontece. E levando em consideração o que a gente está conversando sobre a culpa também, eu acho que é muito interessante a gente, quando estiver se sentindo assim, olhar para cima no sentido de olhar para Cristo. Porque se Cristo for o foco, você não... Como é que eu posso dizer? Você não sente culpa. Você se sente livre. Você coloca para Cristo, nos pés de Cristo. Então, se quando bater aquele desespero, aquela crise existencial, lembre-se de não olhar para a atmosfera terrestre, mas sim para a celestial. E eu acho que esse é o ponto principal. Satanás nos acusa nesses momentos, mas a vitória é de Cristo. E eu acho que isso que a gente tem que lembrar nesses momentos, por mais que não seja fácil, tá? Não é fácil, não. Mas por mais que eles não sejam, que a gente possa ter isso no coração, de falar, olha, eu acho que bem naquela vibe, né, que fala que o plano horizontal que a gente tá vendo, né, que é o plano que a gente tá com as coisas, mas pra gente olhar no vertical, e que ainda não forma uma cruz, né? Então, mesmo estando no horizontal, a gente olha pro vertical e lembra de Cristo. Legal. Gente, a minha palavra eu coloquei esquecimento, porque essa lição me faz lembrar, eu acho que o ponto principal é assim, que Deus, ele apaga, ele esquece todos os pecados no momento da expiação. Então, quando ele faz isso, ele tá simplesmente apagando, jogando no fundo do mar, e já era, acabou ali.
E isso é muito maravilhoso para nós e para as pessoas que ainda vão conhecer Jesus, né? Porque eu vou contar uma experiência, gente. Que aconteceu comigo uma vez, a gente estava numa classe bíblica em um lugar, enfim, tinham muitas crianças, muitas pessoas que não eram da igreja, e a gente estava falando sobre perdão. E aí a gente falando que qualquer pecado, Deus ele perdoa todos os pecados, assim, ele perdoa mesmo, só a pessoa se arrepender. E aí tinha uma criança, gente, e crianças são muito inocentes, né? Elas falam assim sem pensar. A criança falou assim: ele perdoa até morte, até se matou alguém. E aí a gente falou: sim, ele perdoa. E aí a criança falou assim: nossa, então eu vou contar isso pro meu avô. Aí a gente já ficou assustada, nossa. Às vezes a pessoa cometeu até um crime grande, aconteceu alguma coisa muito grande e ela não sabe que existe Jesus, ela não sabe que Deus tem poder para perdoar, Deus vai perdoar ela se ela se arrepender. Então, às vezes a pessoa convive com um pecado assim terrível, um crime, alguma coisa, pessoas que ainda não conhecem assim Jesus mesmo de verdade assim, da Bíblia, só conhece por nome, Jesus te ama, Jesus te ama. E assim, às vezes a pessoa não sabe que ele pode apagar isso do livro da vida dela, sabe? E aí, quando a pessoa entende, ela aprende isso, que Deus ele pode esquecer. Isso é muito poderoso. Nós que estamos aqui no meio cristão, às vezes não pensamos nisso, né? Matar alguém é uma coisa assim absurda, mas tantas pessoas que já passaram por isso e sofrem com esse pecado na mente delas, né? Então, assim, o fato de Deus esquecer isso, eu fico arrepiada, assim, é maravilhoso. É, é perfeito, é maravilhoso. Então, Nossa, minha verdade. palavra foi essa, esquecimento. Dando só um comentário a respeito do que a Marília falou, que eu achei muito interessante. Eu acho que assim, o que mais impede o ser humano de fazer alguma coisa é exatamente a questão da culpa. E o que mais move o ser humano a fazer alguma coisa é o amor. E agora eu vou falar da minha palavra, que a minha palavra é imensurável. Que é exatamente por essa questão do amor de Cristo, pela graça, por esse perdão que a gente, de fato, não compreende, a gente aceita. Como o Christian falou, porque assim, humanamente, não tem como. Não tem como. É algo que é literalmente divino. E eu separei aqui duas citações que eu vi enquanto eu estava fazendo meu devocional, né, por esses dias, que foi: se o sofrimento que Jesus suportou não o fez desistir de nós, nada o fará. Isso me remeteu muito da questão que a gente estava comentando agora, exatamente dessa culpa e desse perdão, sabe? Então a gente analisar exatamente o sacrifício de Cristo, o que moveu ele a fazer isso, que foi esse imensurável amor. E também a outra citação que eu peguei aqui foi que um Salvador como Cristo é a única esperança para um pecador como eu. Nossa. Então, é exatamente você se apegar a isso, sabe? Essa graça, essa ele tira o nosso fardo, sabe? Então, meu, se isso não te move, não tem o que mova. Então, minha palavra foi totalidade. Exatamente, porque essa ideia do dia da expiação me fez pensar que Deus não te perdoa metade, sabe? Ou uma parte sua. Deus não perdoa um pecado e outro ele não perdoa. Deus te perdoa por inteiro. Tudo que você fez de errado, tudo que você cometeu vai ser perdoado, entende? Não existe meio perdão. É um perdão completo. Então, achei bem importante isso, porque é que nem vocês comentaram, às vezes a gente classifica os pecados, classifica os erros cometidos como um é mais acessível, um é mais fácil de perdoar, o outro é mais difícil. Mas isso só pelos relacionamentos humanos, pelos meios humanos, mas para Deus não tem essa divisão, entende? Quando Deus vai lá e perdoa, ele está perdoando mesmo. Ele não é tipo assim, você fala, Senhor, me perdoe. Aí Deus fala, te perdoo. Senhor, mas você tem certeza? Você viu o que eu fiz? Você vai perdoar mesmo isso, sabe? Ele falou, te perdoo. Aí você fica, não é possível. Você escutou direito o que eu tô falando, sabe? O que eu falei que fez? E não, Deus ele perdoa mesmo, entende? Eu falo assim, entende? Mas é difícil. Que nem o Chris falou, a graça é algo que eu aprendi a aceitar, mas é algo que eu não entendo completamente. Um dia, se Deus quiser, se Deus, eu tenho certeza que ele quer, eu vou poder conversar com ele lá e entender melhor sobre isso, porque realmente a nossa sociedade é muito
aqui se faz, aqui se paga, tudo que você... Não existe almoço grátis, sabe? É verdade. Não, mas sabe, tipo... E aí vem Deus e ele oferece algo pra mim que eu não me acho merecedor, entende? Eu cheguei no momento em que eu aceito o perdão de Cristo. Mas não porque em algum momento eu comecei a achar que eu merecia, porque eu achei que em algum momento eu comecei a ser digno dele. Eu ainda falo, não, eu não fiz nada por Deus, eu não sabe, tipo, não. Mas eu aceitei, eu aceito que ele fez isso por mim, que ele vai oferecer esse perdão. Como que isso acontece? Porque aos poucos eu tô entendendo, começando a aprender mais sobre o amor de Deus. Mas ainda é um mistério, entende? É uma coisa que você fala assim, nossa, conseguiria fazer isso por outra pessoa? É difícil, eu não sei dizer se eu conseguiria, entende? Fica assim bem... É um assunto que eu não entendo, mas eu aceito. Eu acho que o perdão é exatamente assim. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente aceita. E é totalitário, né? Você vai ser perdoado por inteiro. Não precisa se preocupar com se um foi perdoado ou não. Muito bom. Bom, pessoal, infelizmente a gente está indo para os nossos finais da nossa lição, mas antes eu queria ler um textinho de sexta-feira, que é da escritora norte-americana Ellen White. Ela traz muitas coisas importantes, né? A outra lição, a lição 9, falou sobre saúde. Isso, obrigado, Elisa. Estava quase fugindo aqui. E tem muitos até comentários, conselhos sobre questão de saúde, também sobre finanças também, mordomia, relacionamento com Deus, livros que nos fazem, que direcionam para a palavra de Deus, né? São livros que nos fazem ter uma ideia, né? E sempre olhar para Cristo, né? E o livro mesmo que traz é o livro O Grande Conflito, que é o livro missionário desse ano, né? Que ele diz o seguinte, na parte de sexta-feira. Vivemos hoje no grande dia da expiação, o cerimonial típico. Enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecessem serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem, seja seu nome conservado no livro da vida dele. Agora, os poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado e arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por cristãos professos, devem ser deixados. Sabe? Essa sensação e alegria que as pessoas tinham no dia da expiação, Deus fala que era o dia que as pessoas se humilhavam perante o Senhor, porque aquele dia era o dia do perdão, né? E as pessoas que tinham que não tinha esse arrependimento genuíno, não conseguiam entender o que era aquele perdão, né? E é uma lição para os nossos dias de hoje. Nós sabemos que Cristo ele pagou o preço. Não há mais uma barreira entre nós, não há mais um véu que separa, não há mais uma pessoa que separa entre eu e ele, né? Só nós temos acesso livre a Deus, nós temos acesso livre ao Pai, né? E assim, isso nós devemos valorizar no nosso dia a dia, né? A lição ela traz, até nessa parte de sexta-feira, que ela fala sobre a questão da salvação. Eu achei muito interessante. Ela fala assim, ó, a obra da preparação individual, não somos salvos em grupos, né? A lição traz um apelo muito grande, não só a mim, mas a você que está nos assistindo, esse apelo que Deus faz no nosso coração, de que nós possamos voltar nosso coração, a nossa mente para Ele, porque somente Ele perdoa os nossos pecados, somente Ele pode mover esse sentimento de culpa de você. Se você deixar que o Espírito Santo abra o seu coração, e se você deixar que o Espírito Santo fale a você, porque nós sabemos que nossa bússola moral é desviada, mas somente Jesus ele pode refazer tudo novo. Mesmo depois da tempestade, a calmaria vem e o sol nasce para acabar com tudo aquilo, Deus ele faz isso na sua vida. E esse é o desejo que Deus quer para você hoje.
Então, se Deus falar no teu coração hoje, não endureça o seu coração, mas receba a voz do Espírito Santo falando no teu coração, porque hoje é dia de graça. Amém. Marília, Amém. muito obrigado por você ter participado aqui da roda de conversa. Foi um prazer ter você aqui conosco. Espero que você volte muitas mais vezes aqui para estar com a gente, tá bom? E, pessoal, a gente está acabando a roda de conversa. A gente fica por aqui. E não esqueça de deixar o curtir aí. Comente também e mande para as pessoas também que possam ver o roda de conversa e possa mandar para várias e várias pessoas, tá bom? A gente fica por aqui e a gente Te espera. Na próxima. Semana. Tchau, tchau. Vocês acharam que ela não ia aparecer? Pois ela apareceu. Olha lá. Meg! Opa. Oi.